Olá pessoal, hoje nós vamos mostrar aqui o Mixtapes. Mixtapes é um jogo de 2022 que foi lançado pela Brinquedos Estrelas aí no Brasil. É um jogo do André Teruya e do Leonardo Cumy, o Macro. Macro que está sempre aqui, sempre que pode ele vem aqui jogar com a gente. E é um jogo aqui da linha Premium, né, da Estrela. Um jogo com regras mais elaboradas, né? E é um jogo que tem assim um tema que remete à adolescência de muita da galera aí dos anos 80, mais ou menos nos anos 80, né? Que tinha que gravar as músicas em fitas, né? Ainda era a época do LP, das músicas nas rádios que a gente tinha que sair correndo para tentar gravar em fitas. E tem uma arte que ficou muito bonita, um tema que muito interessante, né? Principalmente para quem viveu essa época. E vamos então aqui mostrar o setup e as regras de Mixtapes. Então vamos começar o setup. A primeira coisa, você vai colocar o tabuleiro de rádio no centro da mesa. Você vai pegar as fichas brancas e colocar perto do tabuleiro, assim como a carta de caneta. Cada jogador vai escolher uma cor e vai pegar o tabuleiro e mais os 4 marcadores da cor correspondente. Os jogadores também recebem uma carta de ajuda. Cada jogador recebe uma carta de mixtape de tema, uma de gênero e uma mista. E vai colocar essas cartas aqui embaixo do seu gravador. Existem 5 cartas de cada tipo de mixtape. As cartas que sobrarem você devolve para a caixa do jogo. Você vai pegar as cartas especiais, as cartas de objetivo especiais, e você vai embaralhar bem e você vai abrir uma para cada jogador mais um. Ou seja, uma partida de 3 jogadores você pegaria 3 cartas mais um. E essas cartas você vai abrir aqui perto do tabuleiro central. Essas cartas são os objetivos públicos que qualquer jogador poderá tentar realizar. As cartas que sobrarem você devolve para a caixa. Você vai pegar as cartas de fita. E dependendo do número de jogadores, você vai ter que fazer uma preparação. Uma partida de 3 ou 4 jogadores, você vai utilizar todas as 77 cartas. Já uma partida de 2 ou uma partida solo, você vai ter que pegar essas cartas que tem esse símbolo do lado esquerdo aqui embaixo, 3 mais. Essas cartas você vai ter que retirar todas elas do jogo para uma partida então de 2 ou uma partida solo. Uma partida de 3, 4 jogadores então, você vai utilizar todas as cartas, você embaralhar bem e você vai distribuir 6 cartas para cada jogador. Você vai pegar as cartas restantes e tentar dividir aqui o máximo possível pela metade. Dividir em 2 partes e você vai colocar elas abertas no tabuleiro central. Um deck do lado direito e o outro do lado esquerdo. Você vai pegar então as cartas de cima do deck e colocar aqui abertas, uma em cada lado. Feito isso, você vai pegar também as cartas de cima, mais uma carta de cada lado, e vai formar aqui o descarte inicial do jogo. E finalmente, terminando o setup, o jogador que fez uma playlist por último, ou que nasceu mais perto de janeiro de 1980, recebe a carta de First Player, o primeiro jogador. Então ele que vai começar a rodada de mixtapes. E agora vamos para as regras do jogo. Antes de começar a explicar as regras, vamos mostrar as cartas, né? Como funcionam as cartas em mixtapes. No centro da carta nós temos aqui o nome da banda, né? Isso aqui é muito legal de você ler. Temos aqui o Pets and Boys, nós temos aqui a Kid Bees, o Roxette e temos muitas outras bandas muito legais, tipo Raul Zico, Gaetano Meloso. É muito legal, vale a pena você ler aqui o nome das bandas. Mas o importante do jogo são esses ícones aqui. Temos os ícones do lado direito e do lado esquerdo. São esses ícones que nós vamos precisar colecionar para poder marcar pontos, né? Criar nossas mixtapes.
No jogo nós temos aqui, por exemplo, no lado esquerdo, nós temos 7 símbolos diferentes. São esses 7 símbolos aqui. Esses símbolos representam o tema, né? Que seria a música para ouvir em balada, né? Em acampamento, música para ouvir em viagem, música para ouvir em dias chuvosos. Então, nós temos esses 7 símbolos aqui. E é importante você saber que esses símbolos são os que você vai precisar para formar a sua mixtape e marcar pontos no fim do jogo. Do lado direito das cartas, nós temos os símbolos de gênero, né? Tipo rock, pop, música nacional. Nós temos aqui 5 cores representando esses gêneros: vermelho, verde, azul, preto e laranja. Algumas possuem uns símbolos dentro que são ações bônus, que eu vou explicar mais pra frente nas regras. A princípio, né, o que interessa são essas cores. Algumas cartas, por exemplo essa carta aqui, são cartas de críticos, elas possuem 2 símbolos. Nesse caso você vai ter que escolher um dos 2 símbolos, né, uma das 2 cores, ou preto ou laranja nesse caso, para poder formar a sua mixtape. Existem também essas fitas com esses símbolos aqui, MX e CR. No final do jogo, para cada fita que tem esse símbolo MX, você vai ganhar mais um ponto. Já as fitas que tem esse símbolo CR, você vai marcar um ponto para cada 2 fitas com símbolo CR que você possuir. Então são cartas também que você vai ganhar pontos no fim do jogo, que também servem para deixar a sua mixtape mais poderosa. E nós temos a carta aqui de fita demo. A carta de fita demo, na verdade, é uma carta coringa, né? É uma carta que você pode utilizar aqui, tanto para substituir os 5 tipos de gêneros musicais, né? Os 5 tipos de cores, né? Que representam os gêneros musicais, como qualquer um dos 7 símbolos de tema. Então você utiliza essa carta no seu mixtape para substituir qualquer um desses símbolos. E ele pode ser utilizado apenas uma vez, você tem que definir se ele vai substituir um gênero ou um tema e colocar na sua mixtape. Ela também serve para fazer uma das ações bônus, que eu vou explicar depois nas regras. Agora que você já conhece as cartas de fitas, vamos conhecer as cartas de mixtapes. No começo do jogo, cada jogador recebe uma carta de cada tipo de mixtape. O objetivo do jogo é formar as melhores mixtapes. Para isso, durante o jogo, uma das ações da partida é o jogador baixar uma carta de fita em qualquer uma das mixtapes, formando aqui 3 fileiras. Vão ter 3 fileiras de mixtapes e os jogadores vão baixando cartas, e sempre que for baixar uma carta ele vai tentar deixar à mostra aqui os símbolos que estão acima na carta de fita. Mas cada mixtape pontua de uma maneira diferente, então vamos explicar cada uma delas. Então vamos começar aqui com a mixtape de tema. A mixtape de tema, o objetivo dela é você baixar cartas de fita com símbolos diferentes. Quanto mais símbolos diferentes você baixar, mais pontos você vai marcar. Então você vai baixando cartas aqui na fileira da mixtape de tema, tentando baixar com símbolos diferentes de tema. Se você formar uma coleção com 6 temas diferentes, né? Você marca a pontuação máxima, que é 11 pontos. A partir daí você começa a formar uma nova coleção, ou seja, você pode ter várias coleções dentro da mixtape de tema. E além disso, você também marca essa pontuação bônus. Por exemplo, essa carta aqui, ela pede cartas de gênero laranja e verde. Então, se você tiver aqui na sua mixtape cartas com esse símbolo verde e laranja, né, a cor laranja e verde, para cada um deles você vai marcar mais um ponto. Então essa é a pontuação aqui das mixtapes de tema. E vamos para a mixtape de gênero. O objetivo nessa mixtape é baixar a maior quantidade de gêneros iguais. Os gêneros são representados pelas 5 cores, né, que existem aqui na carta de fita. Então você vai baixando cartas aqui, tentando baixar o maior número de cartas iguais. Não precisa estar na ordem, né? O importante é que você baixe elas na maior quantidade possível. Por exemplo, aqui eu consegui baixar 3 cartas de gênero vermelho, então eu marcaria aqui 3 pontos. O máximo que você consegue formar aqui seriam 6 cartas iguais, né, da mesma cor, e você marcaria então 11 pontos.
Além disso, você também vai marcar pontos por bônus de tema que você baixar. Então, por exemplo, se no final da partida eu tivesse baixado essas cartas aqui, além desses 3 pontos pela carta de gênero, eu marcaria aqui mais 2 pontos por ter esse símbolo aqui de tema. Então essa é a pontuação das cartas de gênero. E finalmente vamos para as mixtapes mistas. Nessa carta você tem que fazer uma coisa importante. Você tem que baixar as cartas na ordem que está mostrada na carta. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, né, nós temos que ir baixando cartas de acordo com o símbolo mostrado. Então, a princípio ele pede primeiro um gênero vermelho. Então, você tem que baixar uma carta com o gênero vermelho. A seguir, você tem que baixar uma carta com o tema aqui de acampamento. E seguido também mais uma com tema de acampamento. Então você tem que seguir exatamente essa ordem que a carta pede. E para cada carta que você conseguir baixar nesse seguidinho aqui, você vai marcar 2 pontos. Além disso, também existe a pontuação de bônus aqui. Sempre um tema e um gênero. E finalmente, as cartas de objetivo especiais. Essas cartas no começo da partida são abertas ali na frente do tabuleiro central, né, para todos os jogadores poderem realizar elas. Assim, no seu turno, a qualquer momento do seu turno, o jogador ele conseguir ter em qualquer uma das suas mixtapes esse segmento, tem que ser exatamente nessa ordem, ele pode requerer obter aquela carta e colocar aqui então na sua área de trabalho. No final da partida, cada carta de objetivo especial vai valer 3 pontos. Então, por exemplo, nesse caso aqui, esse jogador, ele tem aqui, ó, ele tem o símbolo de gênero vermelho, né? Depois ele tem o símbolo aqui do tema e depois mais um gênero vermelho. Ele tem essas 3 cartas dentro dessa mixtape. Então ela pode estar dentro de uma mixtape, no começo, no meio, não interessa onde, contanto que esteja seguido. Pode ser em qualquer uma das 3 mixtapes. Se ele conseguir os requisitos necessários, ele pega a carta e coloca então à sua frente. E no final da partida, essa carta vai valer 3 pontos. No início do jogo, os jogadores vão pegar as 6 cartas de fita que ele recebeu e ele vai colocar uma delas no centro do seu gravador, aberta. Além disso, ele vai pegar mais 2 cartas e colocar uma do lado direito e uma do lado esquerdo do gravador, todas elas abertas. Com isso, ele vai ficar com 3 cartas na mão. O máximo de cartas que você pode ter na mão são 6. No começo do jogo, então, você tem apenas 3 cartas na mão. Mixtape é jogado em várias rodadas. Em cada rodada, ela é dividida em vários turnos, onde os jogadores farão as suas ações. Existem 6 tipos de ações que são representadas aqui pelas teclas do gravador. Então temos uma ação de record, de play, de eject e etc. Que eu vou explicar mais para frente. Além disso, os jogadores então poderão fazer de 3 ou até 5 turnos, dependendo da quantidade de marcadores que ele possuir. No começo do jogo você tem 4 marcadores e você vai ter que, no seu turno, pegar um dos seus marcadores e colocar na ação desejada. Assim, ele faz a ação e o jogador à sua esquerda então faz o seu turno até que todos realizem um turno. Começa um novo turno, o jogador mais uma vez pega mais uma das suas fichas e realiza outra ação. E assim vai sendo feita a rodada até que todos os jogadores tenham feito utilizado todos os seus marcadores, fazendo todas as suas ações possíveis. O jogador ele poderá em algum momento ganhar uma ficha branca. Essa ficha é como se fosse uma ação extra e ele poderá utilizar ela. Então ele poderá ter feito até 5 ações no seu turno. Mas existe também uma possibilidade de jogador repetir uma ação. Ele pode repetir qualquer ação já feita uma vez. Então, por exemplo, se ele fez a ação de play, ele poderá repetir essa ação. Mas ele nunca vai poder fazer menos de 3 ações diferentes. Em cada rodada, os jogadores terão que fazer pelo menos 3 ações diferentes. Então, nesse caso, ele não poderia repetir repetir ações 2 vezes na mesma rodada. Ele sempre tem que fazer no mínimo 3 ações diferentes. Isso aqui, ao repetir uma ação,
vai acontecer o seguinte: o jogador ele vai ter um enrosco. O que é um enrosco? É quando, lembra quando você ia tentar gravar e a fita enrolava, você tinha que pegar uma caneta para tentar desenrolar a fita? Na temática é isso. No jogo o que acontece é que quando você repete uma ação, essa ficha que você repetiu, ela vai para a carta de fita no final da rodada. O que acontece é que na próxima rodada essa ficha não poderá ser utilizada. Então você terá apenas 3 fichas para poder fazer as suas ações. Ou seja, na próxima rodada você vai ter uma ação, ou seja, um turno a menos. Então, durante toda a próxima rodada, o jogador vai ficar com uma ficha a menos, a não ser que ele consiga uma ficha branca. Eu vou explicar mais sobre a ficha branca durante as regras. Aquela ficha vermelha, então, fica ali até o fim da próxima rodada. Então, depois, quando essa rodada terminar, finalmente a ficha volta para o jogador. Então, é assim que funciona uma rodada de mixtapes. Os jogadores vão fazendo um turno, gastando um dos seus marcadores, fazendo uma das 6 ações que ele tem aqui no seu gravador, e cada jogador faz um turno. No final da rodada, quando todos os jogadores tiverem utilizado todos os seus marcadores, uma nova rodada se inicia. Agora vamos explicar cada uma das 6 ações que existe em mixtape. A primeira ação é a ação de gravar, a record. Você vai pegar um dos seus marcadores no seu turno e colocar aqui sobre o marcador de record. A ação é simplesmente você vai pegar a fita que está no centro do seu gravador e vai gravar ela. Ou seja, você vai colocar ela abaixo de qualquer uma das 3 mixtapes que você tem. Você pode escolher qualquer uma e baixar a carta abaixo aqui da mixtape. A seguir, você vai pegar uma das cartas das laterais, ou da direita ou da esquerda, a sua escolha, e colocar aqui no centro do gravador. Feito isso, você vai pegar uma das 3 cartas que sobraram na sua mão, no início do jogo, e você vai colocar aqui, sempre completando o seu gravador. A próxima ação é a ação de stop. Você vai pegar no seu marcador e colocar aqui no teclado do stop, e aí você vai poder escolher qualquer uma das 2 cartas aqui do centro rádio e pegar ela para você. Você pode escolher qualquer uma delas, pegar ela, essa carta vai para a sua mão, e aí você sempre completa a carta pegando uma do monte. Durante o jogo pode acontecer de um dos decks terminar. Se isso acontecer, você pega o deck que sobrou e divide ele no meio, formando assim um novo deck. Sempre terão que haver 2 decks, um do lado direito e um do lado esquerdo. Então essa é a ação de stop. Você pega uma das cartas do centro, vai para sua mão e você completa a rádio pegando a carta do topo do deck mais próximo. Agora vamos falar de 2 ações bem parecidas. Vamos começar pela Fast Forward. Você vai pegar uma das suas fichas e colocar sobre a tecla FFW aqui no seu gravador. Essa ação vem até marcada aqui na rádio, existem uma simbologia mostrando aqui como funciona. Você vai pegar as cartas do centro da rádio e vai movimentar elas para a sua direita. Você vai colocar aqui sobre esse deck as cartas que estão no centro e você vai abrir 2 cartas do monte aqui à esquerda. Feito isso, você vai poder escolher uma das 2 cartas e ela vai para a sua mão. Feito isso, você sempre vai então depois completar aqui a rádio, abrindo mais uma carta. Essa ação de Fast Forward. E a próxima ação é a ação de Rewind, que é essa tecla aqui REW no seu gravador. Você vai colocar nos seus marcadores aqui e vai fazer exatamente o contrário da Fast Forward. Você vai pegar as cartas aqui do centro da rádio e vai colocar em cima aqui do deck à esquerda. Então você vai pegar 2 cartas do deck à direita e vai abrir aqui na rádio. Feito isso, você escolhe uma das 2 cartas e essa carta vai para a sua mão. E novamente você vai completar aqui a rádio. É a mesma ação, só que no sentido contrário. Lembrando sempre, que o máximo de cartas que você pode ter na mão são 6. Então, qualquer uma das ações de stop,
fast forward ou rewind. Ao pegar a carta você tem que lembrar que o seu limite de cartas na mão são sempre 6. E vamos para a ação de eject. Nessa ação, os jogadores poderão fazer uma mudança no seu gravador à sua escolha. Você pode pegar as 3 cartas que estão aqui abertas no seu gravador e até, utilizando as cartas que estão na sua mão, reorganizar a sua escolha novamente o seu gravador, pegando novas cartas que estavam na sua mão, ou até simplesmente reorganizando as cartas que já estavam aqui, trocando elas de posição. Então essa ação de eject é uma ação que você pode reorganizar a sua estratégia de jogo. E finalmente vamos para a última ação, que é a ação de play. Nessa ação você vai descartar a carta que está aqui no centro do seu gravador e realizar essa ação bônus que está marcada aqui. Nas cartas, no lado direito nós temos as 5 cores de gênero. E dentro dela existem alguns símbolos. Existem 4 símbolos diferentes. Cada um desses símbolos representa uma ação bônus que você vai poder fazer. Nesse caso aqui, você tem que usar a carta que está no centro do gravador, descartar ela e utilizar a ação bônus que está dentro desse símbolo aqui. Então vamos explicar as 4 ações que existem. Então vamos começar com a ação de marcador extra. Você vai descartar essa carta aqui que está no gravador, ela vai aqui para o descarte acima aqui do rádio. Essa ação é representada por esse símbolo aqui. Nessa ação você descarta a carta, faz uma movimentação normal na sua rádio, você vai completar aqui a sua rádio, abrir uma nova carta da sua mão e você vai pegar um dos marcadores brancos. Esse marcador representa uma ação extra. Você pode utilizar ela no seu próximo turno, ou você pode guardar ela para uma próxima rodada. Esse marcador ele é usado apenas uma vez e depois descartado. E você não pode ter mais que um desse marcador. Esse marcador também ele te ajuda a não enroscar uma ficha. Por exemplo, quando você utiliza uma ficha sobre uma outra ação já utilizada, você enrosca ela. No caso do marcador branco, não, porque você pode repetir uma ação. De qualquer maneira, esse marcador ele vai voltar para o centro da mesa, já que ele é de ação única. Então é uma forma de você repetir uma ação sem enroscar um dos seus marcadores. E vamos para a ação de REC. Nessa ação, você vai pegar a carta aqui do centro do gravador, Você tem que ter aqui então esse símbolo aqui. E você vai utilizar essa ação bônus descartando a carta e fazendo uma movimentação normal aqui no seu gravador. Você então vai poder agora gravar uma das cartas das laterais do seu gravador, não a carta do centro, mas uma das laterais. Você escolhe qualquer uma das cartas das laterais e grava ela numa das suas mixtapes, abrindo depois uma nova carta aqui, completando seu gravador. Então essa ação de REC, onde você pode gravar uma das cartas das laterais do seu gravador. E vamos para essa ação aqui, que tem esse símbolo aqui, que é pegar 3 cartas do baralho. Nesse caso, você descarta essa carta que está no centro do seu gravador, novamente faz uma movimentação normal aqui, do seu gravador, e aí você vai poder escolher do deck da esquerda ou da direita e pegar 3 cartas do topo. Por exemplo, você pega aqui 3 cartas do topo aqui desse deck e essas cartas vão para a sua mão. Você pode escolher do lado direito ou do lado esquerdo, mas lembrando que você tem um limite sempre de 6 cartas na sua mão. E finalmente a última ação bônus, que tem esse símbolo aqui, que é a ação de descarte. Nessa ação você vai poder pegar as cartas que estão ali no descarte do jogo e escolher uma delas para a sua mão. Essa carta que você usou, você vai jogar no descarte. Você pega as cartas restantes do descarte e você vai poder escolher qualquer uma delas. E essa carta, você pode colocar ela direto no gravador, se você preferir. Ou você pode colocar ela então na sua mão. Fica a sua escolha, colocar ela direto no gravador, ou ela vai então para a sua mão. Essa é a ação então de descarte. Então, essas são todas as ações de mixtapes. Lembrando sempre que você tem essa cartinha aqui de ajuda, que ela explica tanto
Ela dá um resumo aqui de todas as 6 ações existentes, além das ações bônus, mostrando aqui os símbolos e o que elas fazem. No começo, nas primeiras partidas, essa carta vai ser muito importante, você vai utilizar bastante ela. Então, assim que funciona a Mixtapes, você faz uma rodada onde todos os jogadores vão utilizando seus marcadores. Quando todos os marcadores forem utilizados, uma rodada termina. Uma nova rodada reinicia, né? Os jogadores retiram as suas fichas dos seus gravadores, né? Se tiver alguma ficha enroscada, as fichas enroscadas vão aqui para a carta de fita no centro da mesa. E a carta de first player, né, de primeiro jogador, é passada para o jogador à esquerda. E uma nova rodada se inicia. O jogo pode terminar de duas maneiras. A primeira delas é se os dois decks de cartas da rádio terminarem, o jogo termina. Ou se um dos jogadores conseguir baixar uma quantidade de cartas de fita nas suas mixtapes de acordo com o número de jogadores, o jogo também termina. Por exemplo, uma partida de 4 jogadores são 11 cartas. Uma partida de 3 jogadores são 12 cartas e uma partida de 2 jogadores são 13 cartas. Dessas duas maneiras, o jogo só termina no final da rodada. Apenas quando acontecer um desses eventos, é iniciado o start para o fim do jogo. Mas essa rodada que está sendo jogada, ela vai até o fim. Os jogadores fazem todas as suas ações, utilizam todos os seus marcadores, e aí no final, quando essa rodada terminar, nós vamos então para a pontuação. No final do jogo, então, os jogadores vão pontuar as suas 3 mixtapes, as suas cartas de objetivos especiais e também todas as cartas que tem o símbolo MX e CR. Vamos começar a pontuação aqui usando a carta de mixtapes mistas. O jogador ele tem que baixar cartas nessa ordem. E aqui ele conseguiu baixar uma carta com a cor vermelha, né? E também depois uma carta com o símbolo de acampamento. Ele conseguiu baixar 2 cartas, então ele vai marcar 2 pontos para cada carta, totalizando 4 pontos. Ele não conseguiu baixar nenhum desses símbolos para marcar pontuação bônus, portanto fica apenas nesses 4 pontos. Já nas cartas aqui de gênero, ele tem que tentar baixar o maior número de cartas com a mesma cor, né? Nesse caso aqui, ele tem 2 com a cor vermelha e 2 com a cor verde. Nesse caso aqui, ele vai marcar 2 pontos pela cor vermelha e mais 2 pela cor verde, né? No gênero verde, totalizando aí mais 4 pontos. Além disso, ele vai tentar aqui marcar pontos pelos bônus. Ele precisa de esse símbolo aqui, com o carro, né? E também o símbolo de coração. E ele tem aqui, ó, 2 símbolos de coração e um símbolo aqui do carro. Ele tem então 3 símbolos. Ele vai marcar mais 3 pontos aqui na mixtape de gênero. E finalmente vamos aqui para a carta de mixtapes de tema. Nesse caso, ele tem que tentar baixar o maior número de cartas com temas diferentes. Ele baixou aqui 5 cartas com temas diferentes. 5 cartas vão dar a ele 8 pontos. E aí também vamos ver os bônus que ele conseguiu fazer. Ele precisava de cartas verde e preta. Ele não tem nenhuma preta aqui, mas ele tem uma carta verde, totalizando aqui mais 1 ponto. Além disso, né, nós temos aqui as cartas especiais. Essa carta aqui, ele teria que baixar cartas nessa ordem, em qualquer uma das mixtapes que ele possui. E ele conseguiu baixar aqui, nessa mixtape aqui, ó. Ele baixou um vermelho, depois esse símbolo aqui, e novamente outro vermelho. Então ele conseguiu baixar na ordem, por isso ele conseguiu essa carta especial, que dá mais 3 pontos para esse jogador. Agora vamos para a parte mais que você vai ter que olhar todas as suas cartas, que são as cartas MX e CR. Essas cartas, elas vão dar 1 ponto. No caso da MX, ele tem aqui uma carta, 2 cartas, 3 cartas MX. Além disso, as cartas que estão na sua mão também contam. Então ele vai ter aqui mais 1, 3, 4. E ali também tem mais uma. São 5 cartas MX que dão mais 5 pontos para ele. Já as cartas CR,
elas vão dar um ponto para cada duas cartas. Então ele tem aqui 1, 2, 3, 4. Além disso, ele tem na mão mais uma, 5. E ele tem mais uma ali no gravador, 6. São então 3 pontos. Então essa é a pontuação total do jogador. Daria aí, se eu não errei a conta aqui, 31 pontos. E lembrando também que você pode utilizar aqui o tabuleiro da rádio para marcar a pontuação. Você tira todas as cartas e você utiliza aqui esse tabuleiro, pegando os marcadores de jogadores para anotar a pontuação deles no final da partida. Então, somado todos os pontos, o jogador que fizer mais pontos é o vencedor. Se houver empate, o jogador que tiver mais cartas especiais, essas cartas aqui, é o vencedor. Se persistir o empate, o jogador que tiver mais fitas, cartas com fitas MX, é o vencedor. Persistindo o empate, o jogador que tiver mais cartas com esse marcador CR é o vencedor. Se persistir o empate, aí então os jogadores dividem a vitória em mixtape. Vamos explicar rapidamente aqui o modo solo do jogo. No modo solo, basicamente, você vai fazer a mesma configuração. Você vai para 2 jogadores. Por exemplo, essas cartas que tem 3 mais aqui, né? As cartas de fita, que tem 3 mais, você vai retirar dela do jogo. Além disso, você vai abrir apenas 2 cartas de objetivos especiais. Você abre apenas 2 cartas e o resto das regras são iguais. A única coisa que você vai precisar é de um marcador de tempo, um timer, um relógio, porque o jogo tem como objetivo tentar marcar 40 pontos ou mais dentro de uma certa quantidade de tempo, que varia de 7, 10, 15 ou 20 minutos. Então você, durante um desses 4 tempos, você escolhe qual nível você quer jogar e você vai tentar marcar dentro desse tempo 40 pontos ou mais. As regras são exatamente iguais, tirando apenas das cartas especiais, que você abre apenas 2 cartas na partida. Bom, isso aqui então foi o Mixtapes. Espero que vocês tenham curtido. Eu particularmente gostei bastante da arte, gostei bastante do tema, que remete aí à minha infância, adolescência, né? E eu espero que vocês continuem acompanhando. Se inscrevam, curtam, comentem aí se vocês tiverem alguma dúvida. E até a próxima sexta-feira com mais um jogo, mais umas novas regras, né? Um abraço e boa jogatina para todos.